Talvez você já tenha sentido algo tão intenso por alguém que parecia, ao mesmo tempo, a coisa mais certa e também a coisa mais assustadora do mundo. Aquela conexão que te fez questionar tudo o que você pensava saber sobre si mesmo. A gente pode dizer que é algo totalmente humano, uma mistura de desejo profundo e um medo que paralisa, o medo de se mostrar por inteiro. Poucos personagens na literatura conseguem captar essa experiência interna com tanta honestidade, e eu estou falando do Hélio de Me Chame Pelo Seu Nome. E hoje queria falar um pouco sobre o que se passava dentro da cabeça do Hélio, que ao mesmo tempo é tão brilhante e também tão caótica. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, e se você chegou nesse vídeo, esse é o primeiro do canal em que eu irei trazer alguém da literatura para uma breve análise psicológica, talvez. Mas se você gosta de livros e psicologia, já curte esse canal e segue para mais vídeos. Tentei com esse vídeo aprofundar nas questões do Hélio, não como um estudo de caso, mas também como uma forma de entender a nós mesmos. Tentei usar a jornada dele para perceber algumas armadilhas emocionais que muitos de nós enfrentamos em nossos relacionamentos, naquela busca de identidade e também no modo de sermos vistos de verdade. E a gente termina com uma pergunta: se ele tivesse uma terapia, como seria essa mudança? Primeiro, a gente precisa entender onde o Hélio estava. Ele tem 17 anos, um adolescente bastante culto, sensível e também introspectivo, e que está passando o verão numa vila no interior da Itália. O universo dele gira em torno da música, dos livros e dos seus pensamentos. Então a gente tem a chegada do Oliver e tudo isso, todo esse universo vira de cabeça para baixo. No começo, temos um Hélio sentindo uma mistura de admiração e também de desprezo. Ele observa o que o Oliver faz, o que ele fala, as roupas do Oliver, e é dessa obsessão que a gente tem uma primeira pista do que se passa em sua vida interior, a necessidade de uma conexão. Então, o que acontece? Tentativas de aproximação, mas também de afastamento. O Hélio quer se conectar, mas tem medo da sua própria vulnerabilidade. Ao mesmo tempo que envia sinais, ele recua. E também provoca, mas só para se esconder numa máscara de indiferença e também de intelectualidade. Esse vai e vem emocional reflete uma crença bem profunda e também dolorosa, e que a gente vai chamar de armadilha emocional. Se eu mostrar quem eu realmente sou, se eu revelar meus verdadeiros sentimentos, eu serei humilhado e rejeitado. E é nessa armadilha emocional que a gente tem o verdadeiro vilão da história do Hélio. E esse vilão ganha ainda mais força com duas ideias que sempre estão presentes nas emoções e também nos pensamentos do Hélio. A primeira ideia é a ideia de desvalor, uma sensação de que existe algo inadequado, que é defeituoso nele, e a gente pode ver isso principalmente na vergonha e também na autoaversão que ele sente após a primeira noite com o Oliver. Ele vai interpretar a própria atração como algo errado. E a segunda ideia é a de que não é amado, uma ideia de que ele é tão diferente que não é digno de amor. Então ele vai procurar e interpretar qualquer sinal de rejeição ou qualquer comportamento do Oliver como uma prova de que ele não é querido. Então, esse padrão de comportamento vai nos mostrar uma coisa que é fundamental como pessoas no geral. Muitas vezes, nosso maior obstáculo não está do lado de fora, mas dentro de nós. Essas crenças, essas regras, essas ideias que a gente cria para nos proteger é o que nos faz refém, nos prende. Então o Hélio acaba usando a própria inteligência como um escudo, mas por trás desse escudo vai existir o quê? Uma criança que está vulnerável e com medo de não ser boa o suficiente. Mas, e aí o que poderia acontecer com o Hélio na terapia?
como ajudar o Hélio a sair dessa prisão, ter uma vida mais autêntica e também mais conectada. Todo o processo vai se basear em 3 pontos. O primeiro ponto seria entender a origem dessas armadilhas emocionais. O Hélio precisaria ir mais fundo, não é sobre Oliver. É preciso explorar a história de vida do Hélio. É importante para a gente entender de onde vêm essas sensações de não ser bom o suficiente, ou a ideia de ser diferente, por exemplo. Na terapia, a gente vai chamar isso de entender a origem dos nossos padrões de vida, tudo aquilo que vivemos durante a infância e que a gente acaba repetindo nos nossos relacionamentos quando adultos. Nosso objetivo seria ajudar o Hélio a se conectar com aquela criança vulnerável, aquela parte dele que se sentiu errada ou não amada o suficiente no passado, e oferecer para ela o acolhimento e a validação que talvez tenha faltado lá atrás. Na terapia, a gente vai chamar isso de reparentalização limitada. Não significa mudar o passado, mas também lidar com essas feridas emocionais para que elas percam a força no presente. O segundo ponto dessa terapia seria o Hélio aprender a lidar com as emoções e pensamentos. O Hélio está sempre dentro da própria cabeça, sempre pensando o tempo todo, fazendo várias análises e se auto-julgando. Ajudar o Hélio a dar um passo para trás e começar a observar esse mar de pensamentos em vez de se fundir com eles. Pode ser um começo. Então, ensinar o Hélio a ver os próprios pensamentos como eles realmente são, apenas pensamentos, e não verdades absolutas. Por exemplo, a ideia de eu sou inadequado não é um fato, é uma história que a mente dele conta. E ao invés dele lutar contra essa ansiedade ou essa tristeza, ele aprenderia a abrir espaço para esses sentimentos. Não significa ser submisso. Na verdade, é a coragem de sentir o que quer que esteja ali no momento, sem deixar que isso atrapalhe ele de viver. Então, ajudar o Hélio a não guerrear o tempo todo contra ele mesmo. E aí o terceiro ponto importante seria ajudar o Hélio a agir com base no que realmente importa. Assim, quando ele compreender melhor nessas armadilhas emocionais e aprender a lidar melhor com os sentimentos, ele poderia manter o foco na ação. O que realmente importa para o Hélio é a conexão, é o amor, é a arte. Esses são os valores de vida dele. Então a terapia ajudaria o Hélio a transformar esses valores em ações concretas. E mesmo sentindo medo, ele escolheria agir de uma forma que aproxime daquela pessoa que ele quer ser e também da vida que ele quer construir. Escolher se abrir para o Oliver não é porque o medo desapareceu, mas a conexão é mais importante que o medo. Assim, ele estaria numa ação de compromisso com ele mesmo. Não é sobre consertar o Hélio, até porque ele não está quebrado. É sobre ajudar o Hélio a lidar com as crenças, com as ideias mais dolorosas, fazer as pazes com a sua vida emocional e encontrar uma coragem para viver de uma forma mais livre e conectada através dos valores mais profundos dele. A história do Hélio pode tocar a gente porque é algo universal, o desejo de amar e ser amado, mas também o medo que acompanha todos esses desejos. Pode ser que você também tenha se reconhecido no modo intenso, no modo de ser rejeitado, no modo de sempre analisar tudo, tentando buscar um lugar onde você pode ser você mesmo, sem fingimento. O Hélio vai lembrar a gente que sentir de forma profunda não é fraqueza e apenas nos mostra que a gente está vivo, mas também mostra que essas armadilhas emocionais do passado podem atrapalhar o nosso presente e impede a gente de viver do jeito que a gente merece. Se a história do Hélio também te tocou de alguma forma, que você também viu suas próprias lutas, a psicoterapia é um espaço seguro e também poderoso para essa jornada de mudança. Não estou falando de respostas rápidas, mas construir um caminho para uma vida mais significativa.
Então, obrigado por acompanhar nessa análise. Se a história do Hélio te tocou de alguma maneira, compartilhe aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Até o próximo vídeo.